Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã. E aliados de Bolsonaro identificam em decisão de Moraes risco de prisão do ex-presidente. Na verdade, Bolsonaro não foi alvo da operação desta sexta-feira, mas o teor da decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que autorizou as buscas, deixou em alerta os aliados e auxiliares do presidente. A decisão de Moraes, tornada pública ontem, é recheada de menções que indicam a gravidade da situação do ex-presidente, sugerindo, por exemplo, que ele determinou ou autorizou as transações com as joias sauditas. Depois de passar o dia estudando o despacho, em que Bolsonaro é citado nominalmente 93 vezes ao longo de 105 páginas, esses auxiliares se preocuparam não apenas com o que Moraes disse, mas principalmente com o que ele não disse. A decisão menciona Bolsonaro do começo ao fim. É o prenúncio de uma decisão mais drástica no futuro, disse reservadamente a equipe da coluna, um interlocutor do ex-presidente. O maior temor é de uma ordem de prisão. O fato de a PF ter pedido a Moraes a quebra de sigilo fiscal e bancário de Bolsonaro também piorou os cenários projetados por seus estrategistas de transformá-lo, minha amiga, meu amigo, em um cabo eleitoral. E o desgaste para ele, mesmo sobre o gado, aqueles seus apoiadores que fazem de tudo para não enxergar o que há diante de si, mesmo essa gente vai ter dificuldade de defender alguém que roubava, simplesmente ganhava presentes para o governo e, violando a lei brasileira, levava o presente para casa. A Polícia Federal também quer que Bolsonaro seja ouvido na investigação que apura um esquema de desvio de joias e outros itens de luxo. Ao longo da decisão, Moraes lembrou que, segundo as informações já iniciadas, há indícios que comprometem o gabinete adjunto e documentação histórica da presidência. E o mais impressionante nesse caso é que o laudo da PF sobre a operação diz que os elementos de prova colhidos demonstram que, na gestão do ex-presidente, foi criada uma estrutura para desviar os bens de alto valor presenteados por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República. Ou seja, é uma espécie de Ministério da Roubalheira. Foi criada uma estrutura para desviar bens de alto valor. Veja só, isso inclui uma série de outras coisas, não é? Os mais pessimistas já não discutem mais se Bolsonaro será ou não preso, mas quando a medida será decretada. E a avaliação no partido do ex-presidente é a de que, virada a página da questão eleitoral, Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030 por abuso de poder político. Nessa seara, diversas investigações sobre a relatoria de Alexandre de Moraes atormentam o ex-presidente. Líderes do PL avaliam que, mesmo inelegível, Bolsonaro deve ser um cabo eleitoral de peso em 2024, podendo subir em palanques e alavancar candidatos em disputas pelas prefeituras. Será que ele vai estar solto em 2024? É a pergunta que é preciso fazer para essa gente. Bom, enquanto isso, avião e dinheiro trazem as principais digitais de Bolsonaro em investigação. Ele surge na cena do crime. A investigação sobre as joias aponta as digitais dele e a PF diz que ele lidera uma organização criminosa. Não é pouco. E a linha do tempo da negociação das joias por aliados do Bolsonaro
começa no primeiro ano de mandato. Ele está roubando essas joias e sabe lá mais o que? Acredite se quiser, primeiro registro é de 2019, ele já chegou roubando. E de vexame internacional a nada escondido, as contradições na defesa de Bolsonaro sobre o caso das joias. Desde a descoberta dos primeiros conjuntos de joias e presentes recebidos por Bolsonaro de representantes internacionais, enquanto estava no governo, o ex-presidente sempre negou qualquer irregularidade. Mas aqui você tem um caso que representa um vexame internacional. Em abril, ao comentar sobre pressão do governo para recuperar o conjunto de joias retidos pela Receita Federal, a defesa de Bolsonaro justificou que a ação visava evitar um vexame internacional. Não roubar seria um vexame internacional. E o homem da mala, o homem que transportou as joias de Bolsonaro para ser vendidas nos Estados Unidos pelo advogado de Bolsonaro, Frederic Vassef, ele se chama Piquet, mas não tem nada a ver com o piloto de Fórmula 1, que também está envolvido nesses casos. E a operação que mirou Bolsonaro ocorreu no dia do aniversário de Valdemar. Foi um belo presente para ele, né, de aniversário, ele merece. E o Eduardo Bolsonaro agora diz que o Republicanos é de esquerda porque está negociando com o governo Lula. Eles veem tudo escorrer por entre os dedos deles, inclusive os aliados, né, que estão vazando. E o ministro do áudio golpista, ministro do TCU, Augusto Nardes, do áudio golpista, que dizia que algo ia acontecer, etc, etc. Esse Augusto Nardes vai relatar a auditoria dos presentes do Lula pedido por um bolsonarista qualquer e aceito pelo TCU. E maiores taxas de extrema pobreza no Brasil estão na Amazônia, aponta estudo da Fundação Getúlio Vargas. Você tem renda abaixo de R$300 por mês. Minha amiga, meu amigo, como é que um ser humano consegue viver com R$300 por mês? Esse é o Brasil que o Lula herdou. E aliados alertam o prefeito de São Paulo sobre o risco de aliança com Bolsonaro. Ele pode ser preso. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem negociado o apoio do Bolsonaro. E esse apoio vai fazer dele meio que um envolvido em toda essa patifaria. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento com primeiras e últimas e notícias mais urgentes. Um abraço para todo mundo.